Boa noite a todos. Esse painel é sobre mobilidade compartilhada. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem, por causa do barulho. Tranquilo? Ótimo. É o seguinte, eu não tenho um mini bio de cada apresentador aqui hoje, então eu vou deixar com que eles se apresentem, tá? Temos aqui o Flávio Slater Neto, o Jean Cardoso e a Tatiane Mota. Por favor, se apresente. Boa noite, né, quem consegue me ouvir. Meu nome é Flávio Slay, né, desculpem, né, é um trava-língua. Sou daqui de Goiânia mesmo. Eu trabalho hoje na HP Transportes. Estou à frente da parte do processo de design de serviços e, mais recentemente, talvez um dos projetos que nos trouxeram até aqui foi o Citybus 2.0, que ele foi o primeiro serviço de transporte público coletivo por aplicativo da América Latina. Então é para a gente compartilhar um pouco aqui dessa experiência com vocês. Boa noite, Jean Cardoso, fundador e CEO da GoMove, um marketplace de mobilidade. Nós temos lá um Mobility as a Service, onde a gente tem no transporte público o nosso principal caminho para ligar a inter e a multimobilidade com a micromobilidade, lá no leste e no First Mile. Bom, boa noite. Eu sou a Tatiana, eu sou head da BlaBlaCar aqui no Brasil. Para quem não conhece a BlaBlaCar, a gente hoje é a única plataforma multimodal no país. E o que quer dizer isso, esse elefante branco multimodalidade? A gente hoje funciona como uma plataforma que intermedia caronas entre motoristas e passageiros que estão indo para um mesmo destino. Então a gente faz essa conexão e essas pessoas acabam dividindo os custos dessa viagem. E do outro lado, esse é o nosso filho mais velho. A gente chegou no Brasil em 2015. A gente é uma empresa francesa e a gente chega no Brasil em 2015 com carona. E em 2020, a gente lançou o nosso filho mais novo, que é o marketplace de passagens de ônibus. Então, basicamente, a gente hoje também intermedia a venda entre os operadores regulares, rodoviários, e o consumidor final. E aí, por isso, e com isso, a gente se tornou a única plataforma multimodal que tem o transporte individual compartilhado e tem o transporte coletivo compartilhado também. Muito obrigado. Nós também já tivemos uma prévia aqui, o início de uma discussão ali atrás, e foi bastante até produtiva, bastante, como se diz em inglês, enlightening, inovadora no sentido de trazer novas informações. Nessa linha, principalmente na área de segurança, claro, mobilidade e conforto para o usuário. Como é que vocês veem o que vocês trazem das suas experiências? Como é que isso pode atender a população hoje? Começando? Um ponto que eu sempre trago, que a gente sempre observa, eu costumo pensar em 3 pontos de dores principais que se desdobram em outros quando a gente fala de mobilidade: tempo, conforto, segurança. Eu acho que depois esses 3 se desdobram em vários outros. O seu carro individual, ele sempre vai te proporcionar mais conforto, vai te proporcionar uma sensação maior de segurança. Ele vai te proporcionar também, talvez, um menor tempo de deslocamento, dependendo da estrutura da cidade. Se a cidade tem uma priorização maior do coletivo, talvez o seu carro vai demorar até mais do que o transporte público. Por que eu faço essa introdução dentro do que você falou? Assim como na economia, ela estuda um problema que é as necessidades ilimitadas das pessoas e a escassez que existe, você precisa fazer escolhas. Dentro da mobilidade é a mesma coisa. O espaço físico, ele é limitado. Então, quanto mais soluções individuais desconectadas tiver, a cidade não suporta. Então, por isso que eu falo que a gente precisa cada vez mais discutir mobilidade compartilhada, mobilidade de vários modos integrados, que é o Mobility as a Service, que você tem a plataforma, e cada vez mais a gente precisa estar discutindo isso. E como que a gente pode utilizar a tecnologia, porque quando a gente fala de mobilidade compartilhada, nós estamos falando de pessoas com interesses individuais e que a gente precisa agrupar isso em um interesse coletivo,
né? Então, por meio da tecnologia, como que a gente faz esse equilíbrio da melhor forma, como que a gente entrega a melhor experiência, como que a gente pode agregar mais valor para essas pessoas. Eu acho que você... Eu vou pegar um dos pontos que você tocou, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você disse. E eu acho que a pandemia deu uma lição para a gente importante sobre como o tempo é uma coisa valiosa. Ela deu de volta para a gente um tempo que no início a gente não sabia muito bem o que fazer com ele. E depois a gente percebeu que, de fato, a gente quer economizar tempo e a gente precisa economizar tempo. E aí eu vou trazer dentro desse pilar, quando você fala de tempo, segurança e conforto, a gente, na BlaBlaCar, a gente acredita muito na palavra sustentabilidade. A gente nasceu como uma proposta de mobilidade sustentável. E aí, quando a gente fala de mobilidade compartilhada, para mim, mobilidade compartilhada e mobilidade sustentável são quase que sinônimos em muitos quesitos. Então, assim, quando a gente olha para a sustentabilidade, como a gente trabalha a sustentabilidade, é exatamente num tripé que é um tripé de economia em 3 lugares. Economia de tempo, economia de dinheiro e economia de impacto, que com tudo isso a gente causa no planeta. A gente estava conversando um pouquinho antes, mobilidade sustentável e a gente ter soluções inteligentes, mobilidade compartilhada, deixou de ser, e aí mais uma vez, eu acho que a pandemia escancarou isso para a gente, deixou de ser uma questão de ativismo puramente e passou a ser uma questão de sobrevivência. As cidades, elas não vão existir mais, elas não vão conseguir, elas colapsam se a gente não tiver soluções inteligentes de mobilidade. E quando eu falo inteligente que, no final das contas, entregue para a pessoa o que ela precisa, que é se movimentar de ponto A a B de forma barata, rápida e segura e confortável, e ao mesmo tempo que a experiência de compra também seja prática. Então, assim, e aí a gente traz soluções digitais, a gente é uma plataforma digital, a gente quer que as pessoas consigam não só se mover do ponto A ao ponto B de forma super prática, mas comprar e adquirir esse trajeto de forma absolutamente prática e idealmente no mesmo lugar. E aí eu acho que eu vou dar um gancho bom para o Mobility as a Service aqui. Obrigado. Eu acho que, em conjunto com o que os colegas falaram, eu posso contribuir de que nós estamos vivendo num dilema, aonde neste tempo agora nós estamos com 5 diferentes gerações, com diferentes expectativas e mindsets, os quais buscam diferentes soluções em cima de uma malha e em cima de uma estrutura que está absolutamente defasada. Desde 1970, que são praticamente os mesmos corredores de ônibus, que é um transporte público que tenta entregar uma solução que faça sentido e que mesmo assim não consegue capturar a coletividade que é tão importante para a nossa sociedade, fazendo jus essa questão da ecologia agora, né? Então eu vejo que a integração desses diferentes modais e tecnologia faz-se imprescindível para que a gente consiga discutir estes temas de uma forma muito mais madura, muito mais inteligente. Hoje nós temos uma mobilidade dissociada, hoje nós temos uma mobilidade onde a carona não conversa com o transporte público, onde o transporte público não conversa com uma micromobilidade que é essencial. Não dá, Flavisley, para te levar o ônibus lá para Dona Maria, no ponto do bairro, que isso é impagável, é impraticável. Então a gente vai ter que ter alternativas para que nos dias de chuva a Dona Maria use uma carona para vir até o sistema troncal, para que ela possa pegar um ônibus, para que o minhoca, o sushi, ele consiga fazer a entrega dele com uma micromobilidade ligada ao transporte público, ou seja, que essas coisas todas conversem de uma forma brilhante que tu falaste, Tatiana, num único device, numa única plataforma que seja prática, fácil, e que o pano de fundo de tudo isso seja nós devolvermos tempo e dignidade para a nossa sociedade. Muito obrigado. Jean, seguindo essa linha das 5 gerações, né, que nós temos hoje, então precisaria de uma mudança cultural, tá? A falta de infraestrutura adequada,
E eu queria também chegar, que vocês pudessem comentar, sobre a falta de dados confiáveis, onde a gente possa, assim, chegar na casa da Dona Maria com segurança e dignidade. Como nós poderíamos acessar esses dados? Porque os dados existem, mas muitas vezes não são coletados, não são integrados e não estão disponíveis. Baita pergunta. Fernando, o tempo urge em se ter algo interligado. Tanto que nós viemos ao mundo com este propósito de interconectar diferentes modais, a fim de que a gente tenha, numa mega base, todos esses dados. Porque hoje a coisa está tão fragmentada que a gente tem uma estatística, Tatiana, muito falha. A gente não consegue pegar esses dados e juntar de forma que a gente tenha uma matriz para tomar a decisão. De fato está muito fragmentado. E eu vejo que só com essa interconexão de fato, numa iniciativa robusta, que reúna tudo isso, é que a gente vai conseguir, a partir dali, reunir, medir, entender e fazer as correções de rota que precisam ser feitas dentro desse segmento. Fábio, você quer comentar? Sobre a questão de utilização de dados, eu vou trazer um pouco para a realidade do transporte público. Existe uma infinidade de dados, né? Seja dados de bilhetagem eletrônica, seja dados de todos os serviços de ITS. Né? O que precisa também é começar a saber utilizar esses dados. Né? A gente sabe que a gente precisa criar um planejamento, vamos dizer, data-driven, né? Um planejamento orientado por dados. E aí eu trago um ponto que é o seguinte, vamos pensar aqui na questão da bilhetagem eletrônica. Quando eu vou fazer um mapeamento de origem e destino das pessoas, o primeiro ponto para o transporte público é saber de onde a pessoa sai, para onde ela quer ir e que horas ela precisa chegar onde ela quer ir. Então, sim, esse seria o básico do planejamento. Mas isso hoje é ainda muito trabalhoso para você conseguir. Como que você vai saber a origem e destino de uma cidade toda? Você vai fazer uma pesquisa que demora, é cara. Quando você termina de apurar a pesquisa, talvez ela já nem é válida mais. E aí, quando você vai olhar para os dados da bilhetagem do próprio serviço, eu entro num ciclo vicioso, porque eu planejo o serviço em cima do serviço que já existe. Quem sabe aquela pessoa pega aquele ônibus naquele lugar, naquele horário, porque é o horário que eu ofereço. Aí eu olho para ele e falo, nossa, quantas pessoas que utilizam nesse horário? Tenho que aumentar a oferta aqui. Mas talvez essas pessoas nem querem usar ali e naquele horário. Né? Então, é o que eu falo. A importância da gente se especializar nesse ponto e de utilizar esses dados com inteligência para oferecer um serviço com qualidade e cada vez mais inteligente para a sociedade, vai ser cada vez mais essencial. Não tem como fugir. Né? Um planejamento orientado por dados, né? e trazendo toda a integração da mobilidade. Aqui eu falei só dos dados do transporte público. Né? E quando a gente fala de todos os deslocamentos da cidade, é uma infinidade ainda maior. Acho que vocês já cobriram quase tudo. Acho que a única coisa que eu teria para adicionar eu concordo muito que dados existem, que a gente muitas vezes não sabe usar esses dados, e não só não sabe, como a gente não tem uma integração dos dados, e por isso a gente não cria inteligência. E aí o que eu acho que eu acho que talvez enriqueça um pouco essa conversa, é de fato a gente ter iniciativas público e privada construindo essa integração e essa inteligência juntos. Eu vi por muito tempo um movimento das coisas acontecendo de forma assim, dissonante, e hoje a gente vê que o debate ele precisa estar na mesma mesa. Então, iniciativas públicas e privadas precisam sentar e construir essa inteligência de dados juntos. Afinal de contas, fazer mobilidade no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo, é um continente, não é um país, basicamente. Exatamente. Ótimo. Nós só temos, acho que, 15 minutinhos. Se vocês pudessem pegar esses últimos minutos e explicar, cada um de vocês, quais são as perguntas que vocês mais esclarecem no seu negócio? É um sistema compartilhado de viagens ou é um aplicativo como outros que existem? Se você puder responder e esclarecer qualquer dúvida que geralmente pergunto, em comparação do sistema que você representa, Tatiana, é como se fosse um Uber? Sim, não? Quais são as dúvidas mais frequentes? Em relação a BlaBlaCar, acho que tem duas grandes perguntas que pairam sempre as nossas conversas. A primeira delas é, como é que é esse modelo de negócio de carona? É igual Uber? Não, não é.
a gente tem modelos bastante diferentes. Hoje o nosso modelo de carona, ele basicamente, como eu disse, é a gente reunir pessoas que já iriam para um lugar. Então vamos imaginar que você fosse fazer uma viagem Rio-São Paulo. A gente pega aquele motorista ou aquela motorista que faria essa viagem Rio-São Paulo e a gente traz para o carro dessa pessoa outros passageiros que fariam essa viagem Rio-São Paulo também. E a gente tem uma divisão de custos, basicamente. Não é uma atividade lucrativa, não é uma fonte de renda, é basicamente uma plataforma para você economizar com o custo de viagem. Esse é o modelo de negócio de carona. Do outro lado, a gente tem a pergunta sobre o nosso marketplace de ônibus. Vocês operam ônibus? A operação dos ônibus é de vocês? Não. A gente é um mercado de passagem de ônibus. Então, a gente vende as passagens de ônibus dos operadores regulares que vocês vão encontrar na rodoviária. Você vai comprar digitalmente. Então, basicamente, e o nosso grande compromisso no marketplace de ônibus, e hoje a gente tem um dado no Brasil, mais de 75% do nosso mercado rodoviário interurbano, ele acontece offline. Isso quer dizer que mais de 75% das passagens de ônibus interurbanos são vendidas no guichê da rodoviária. E aí o nosso compromisso, que a gente, acho que um dos nossos grandes propósitos para o pequeno e para o médio prazo, é a gente de fato ser um vetor de digitalização desse mercado. A gente trazer uma solução que é prática, que se de um lado eu ocupo os assentos desse operador, que vai ter que sair naqueles horários, independente se o ônibus está vazio ou se o ônibus está cheio, então eu quero ocupar os assentos dele. E do lado do consumidor, eu faço com que ele economize o tempo e ele possa dedicar esse tempo para coisas que sejam mais valiosas, para, enfim, passar tempo com o filho, para fazer um exercício físico, qualquer coisa que não seja necessariamente se deslocar até o guichê rodoviário para fazer a compra dessa passagem. Muito obrigado. Bom, desde que eu trouxe à vida a GoMove, Tatiana, eu respondo, então vocês são uma Yellow, então as bicicletinhas de vocês vão para os rios, então é roubo, é acidente. Não, nós não somos um compartilhamento de bicicletas. O que acontece? A GoMove, ela tem no compartilhamento da micromobilidade elétrica, na figura da bicicleta elétrica, a ponta da lança, como o vértice, ou o vórtice, como queiram entender, de união da intermobilidade. Por que a bicicleta elétrica? Porque, acreditem ou não, Flavisley, a bicicleta elétrica vai ser, nesta era, o que foi o automóvel lá em 1920. Nós ainda não conseguimos entender, e vamos entender em seguida, e tu, Fernando, viu na China o que significa o mercado de pequenas scooters e bicicletas elétricas. Isso vai ser uma loucura. E a bicicleta, ela democratiza a utilização e ela traz um absurdo de usuários de diferentes idades e poderes aquisitivos, pela facilidade e pela experiência do usuário. Então a bicicleta é só o fio da meada para que a gente conecte no transporte público e a gente consiga, Flavisley, trazer esse público que está saindo do transporte público, que a gente consiga resgatar ele de volta para cá, fazendo a inter e a multimobilidade. Tudo isso plugado, Tatiana, num grande e robusto meio de pagamento, qual a gente consegue fazer essa gestão, e tendo ali uma camada ainda de delivery, que faz com que hoje as cidades que não têm esta infraestrutura as pessoas utilizem os seus veículos e equipamentos para poder fazer as suas entregas. Com o nosso sistema, essa infraestrutura está pronta, incluindo o transporte público, a fim de que o last mile e o first mile, na camada de delivery, inclusive, possa ser utilizado junto da mobilidade. Entendi. Flavisley, como você vê, das perguntas que chegam até você, como você vê essa integração, esse compartilhamento com os diferentes modos que foram aqui apresentados? Eu vejo a questão da mobilidade como serviço como algo inevitável. Dentro da cidade você não vai ter uma única opção de deslocamento.
Mas eu vejo também que esse Mobility as a Service, ele tem o transporte de grande capacidade como a sua coluna vertebral, né? Esse transporte de grande capacidade, por mais que tenha tecnologia, por mais que venha novos modelos de negócio, ele nunca vai deixar de existir, né? E aí, o que eu trazendo para o tema da mobilidade compartilhada, eu vejo ele em dois níveis. Já teve modelos de negócios disruptivos que surgiram, que eu vou, né, me referir aqui os mais conhecidos, Uber 99, que eles já mudaram o mercado, que foi o quê? Digamos assim, um nível da mobilidade compartilhada, que é você compartilhar o veículo, né? Então já tem várias pessoas compartilhando o mesmo veículo. Eu digo que agora a gente precisa fortalecer e ir para o próximo nível, que é compartilhar a jornada, que é compartilhar a viagem, né? Porque a gente fala muito de veículos elétricos, é super importante a discussão, mas imagine se todo mundo migrar para um carro elétrico. Nós vamos ter uma cidade com congestionamento de carros elétricos, né? Então a gente precisa discutir o compartilhamento da viagem, né? A gente precisa discutir o compartilhamento da sua jornada. Você falou muito da questão da sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade, tem o pilar que é economicamente viável também, né? Não é, quando a gente fala em sustentabilidade, o pessoal pensa só na questão do meio ambiente, mas tem a questão econômica também. Tem uma pesquisa que, se você vê os congestionamentos, o tempo que as pessoas ficam improdutivas, ele consome 4% do PIB. Nós estamos falando de 267 bilhões de reais que são perdidos por conta de congestionamento, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem a questão do verde, tem a questão do meio ambiente, mas tem também a questão econômica, né? O Brasil, o país, nós estamos perdendo porque estamos parados no trânsito. Então, será que não é bom para todos nós compartilharmos nossas viagens? Ótimo, muito obrigado. Nós temos aí um pouquinho menos de 10 minutos. Se vocês puderem fazer os comentários finais, uma curiosidade que eu tenho é: qual a melhor maneira que você veria de fazer essa mudança cultural? Aqui nós estamos aqui no Campus Party, é através de congresso, é através de aplicativo. Como é que a gente pode fazer essa transformação de maneira de pensar com essas 5 gerações que nós estamos lidando? Porque tem gente com celular, sim, tem gente com não celular. Então, como é que seria isso? De novo, né? Eu acho que são oferecendo diferentes formas ligadas e plugadas neste novo mundo da tecnologia que já está aqui entre nós, né? Eu acho que o Brasil hoje tem uma superpopulação de smartphones, né? Então todo mundo tem um smartphone. Eu acho que essa digitalização, ou trazer esse pessoal para dentro da tecnologia, oferecendo diferentes modelos, é que é a solução de nós democratizar e conseguir agradar a gregos e troianos. Algum comentário? Eu concordo, e eu acho que, apesar da gente falar de uma mudança cultural, e aí eu acho que ela parte muito de uma lógica de... A gente é uma sociedade cada vez mais digital, a gente digitaliza não só as soluções finais, como os nossos processos, como a forma como a gente faz as coisas dentro de casa, mas no final das contas, a gente faz isso tudo para dores que existem há muito tempo, e algumas dores que são novas dores, que de fato vieram depois da pandemia. Então eu acho que a forma que a gente tem de fazer com que a mudança seja de fato, que ela de fato aconteça, é estar sempre atento às dores. A gente tem os meios são absolutamente inteligentes, são ágeis, são práticos, devolvem tempo para as pessoas, mas a gente não pode perder de vista o olhar da dor, a dor do ser humano, a dor das pessoas, que muitas vezes, como eu disse, não muda. Muda a forma como a gente atende, mas a dor não muda. Então, acho que se a gente mantiver o foco na dor e trouxer meios cada vez mais inteligentes para atender essas dores, a mudança cultural ela é orgânica. Ou ela acontece de dentro para fora, dessa forma, ou de fato, como a gente está vendo agora, o planeta, as cidades, pedindo para que a gente mude. Então não tem muito mais solução, acho que não tem outro caminho senão a gente aceitar e fazer isso da forma mais coletiva e mais inteligente possível. Algum comentário? Reforçando, porque a minha fala era exatamente a mesma, né? Que a gente compreender que a tecnologia ela é meio,
né? Ela é feita para algo, para atender uma necessidade, atender uma dor. Então, o principal ponto é compreender qual que é a necessidade das pessoas, qual que é a necessidade de deslocamento, né? Quais são o que ela precisa fazer, né? Trazendo aqui para a linguagem do pessoal aqui do evento, qual que é o job to be done daquele cliente, qual que é o trabalho a ser feito por ele. Então, se eu compreender essa jornada, compreender essas dores, aí sim eu utilizo da tecnologia para agregar valor para ele. Porque senão eu corro o risco aqui de desenvolver algo altamente tecnológico que ninguém quer, que não atende a necessidade de ninguém. Então começa por atender uma necessidade. Se eu atendo aquilo bem feito, automaticamente virão, né, para esse meio. Não, ótimo, eu agradecer a presença de vocês, tá? Os comentários, foi ótimo. Dentro do tempo, ótimo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado aos participantes. Certinho. Regularidade e pontualidade. Obrigado.